estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Vamos nos lembrar rapidamente do que a gente estava vendo na aula passada. Nós estávamos falando de garotos mundialmente famosos, certo? Nós vimos aqui alguns garotos e você se lembra da história da aula passada? Eu espero que você se lembre, sim. Mas eu tenho um desafio para você. Se você conhecesse essa história de um jeito diferente, se a gente pensasse em um personagem que não é o personagem principal e colocasse ele para contar a versão dele da história, de tudo que aconteceu com ele. Nós não estamos muito acostumados com isso, então vou te lançar esse desafio e vou te perguntar: que história é essa? Que história é essa? Nesse livro, o Flávio de Souza faz exatamente isso que eu falei. Ele pega as histórias clássicas e conta de um outro jeito, de um personagem do qual às vezes a gente nem se lembra. Bom, essa história está com o nome embaralhado. Eu vou colocar ali para você. Olha o nome. É Papi Rente. Papi Rente. Ou O Crocodilo. O crocodilo ficou mais fácil, né? Então, que história será que é essa? Eu vou chamar uma amiga minha, a Watt. Ela adora charadas, ela adora enigmas e ela adora histórias diferentes. Então, a Watt vai contar pra gente essa história do crocodilo. Então, é com você agora, Watt. Olá, eu sou a Watt. Watt. E eu adoro charadas. Eu sou a garota charada. Bem, então eu gosto de contar histórias que fazem pensar também. Gosto de muitas perguntas, gosto de enigmas. Bom, vamos ver o que eu tenho para te perguntar hoje. Vamos ver se você consegue me ajudar. Então, vamos ali descobrir qual é a pergunta de hoje. Opa, o que eu tenho aqui na cabeça? Deixa eu ver. Tem uma pergunta para você. E agora, vamos ver se você consegue me ajudar. A pergunta é... Opa, que história é essa? Bom, você vai precisar ouvir a história para saber que história é essa. E a história vai ser contada no ponto de vista de um personagem que não é o personagem principal. A história de hoje se chama O Crocodilo. Já vai pensando em que história que você conhece que tem um crocodilo por aí. Então, escuta a história. Era uma vez um crocodilo que nadava por ali. Ele se casou com uma crocodila e tiveram vários crocodilinhos. Você sabe que quando nascem crocodilos não é muito difícil não de dar nomes para eles. Porque só existem 25 nomes crocodilianos. Essa palavra existe, viu? Crocodilianos, acredita? Não é invenção de contador de história, não. É a palavra crocodilianos. Você também pode chamar de crocodilíticos. Bom, mas eu estava falando da história, então que nasceram vários crocodilos e o nosso crocodilo dessa história era um crocodilo muito faminto e o nome dele era Dilo. O nome dele era Dilo, ótimo, né? Esse crocodilo faminto, o Dilo, tinha os irmãos lá, o Dodô, o Dida, o Dadá, Dodô, Codi, Lolô e Dilinho. E as irmãs eram a Croca, a Codila, a Lade, a Ila, Lala, Lili, Linha e Lilita. Bom, se só existem 25 nomes crocodilianos, se por acaso nascesse mais de 25, alguém ia ter nome repetido.
Mas eu estava falando lá do Dilo. O Dilo era um crocodilo muito faminto. Desde o ovo, antes de nascer, ele só pensava no que ele poderia comer ali fora daquele ovo. Ele era muito faminto mesmo. Todos aqueles crocodilos ali viviam nadando, dormindo, tomando sol, bebendo água, fazendo xixi e cocô. Mas o Dilo não. O Dilo era diferente. Ele só de vez em quando que ficava nadando, dormindo, tomando sol, bebendo água, fazendo xixi e cocô. Na maioria do tempo ele estava comendo e procurando mais coisas para comer. Em pouco tempo, o Dilo já era o maior e mais gordo crocodilo da ilha. Eu não te contei que eles moravam numa ilha? Mas agora eu conto então. Eles moravam numa ilha. E certo dia resolveram ir nadando, porque os crocodilos nadam mais depressa do que andam, sabia? E não é difícil não de imaginar por quê. Você já viu o tamanho das perninhas deles? Mas isso não quer dizer que eles não andem muito rápido, tá? Eles andam sim, mas nadam melhor ainda. Foram nadando e quando chegaram do outro lado da ilha, eu não te contei que eles foram contornando a ilha? Mas agora você já está sabendo. Então, eles contornaram a ilha e observaram, quando estava lá já do outro lado, no alto de uma montanha, os índios. E sabe como é que o Dilo sabia que eram índios? Porque ele já tinha ouvido falar de muitas histórias que um dos 47 tios dele tinha contado para ele já, de bichos com pernas compridas, de um tipo muito esperto que sabia se comunicar com os outros animais e que fazia alguns sinais de fumaça. O tio do Dilo tinha contado muitas outras coisas também sobre esses bichos de pernas compridas, mas não interessa para nossa história agora, então não vou te contar também. E todos os outros irmãos do Dilo já tinham visto tudo o que queriam e foram embora. Mas o Dilo estava curioso porque ele queria comer coisas muito diferentes, só por isso ele tinha aceitado o passeio. E ficou observando lá aqueles índios. Mas o tio do Dilo também já tinha contado para ele sobre um outro tipo de bicho. Era um tipo especial aí. Que era mais barulhento, mais fedido e mais estúpido. E estes andavam num tipo de barco com uma bandeira preta, uma caveira e 2 ossos cruzados embaixo. O Dilo estava ali comendo muitas frutas, comendo abacaxi com casca até, e até que ele encontrou muitas mangas. Ele adorava mangas. Mas as mangas que ele conseguia comer eram só as que caíam no chão. Já estavam meio podres, porque não sei se você sabe, mas crocodilo não sobe em mangueira não. Então ele ia catando todas aquelas, até que ele viu um desse bicho especial, colhendo mangas. E ele observou que esse bicho especial aí estava todo bem vestido, com uma roupa toda pomposa, um chapéu com plumas, sapatos de fivela, todo cheio de pompas ali. E esse bicho especial estava colhendo as mangas até que um outro dos bichos que estavam lá no navio ainda brincou. Aproveita aí, capitão, que você está colhendo umas mangas, manda umas golas pra gente também, manda uns punhos. E os outros bichos especiais começaram a se enrolar de rir. Aquele bicho especial não gostou nada disso. Perguntou quem é que foi que falou aquilo. Que ele já ia mandar andar na prancha. Todos ficaram com muito medo. Então, aquele bicho especial pegou o balde cheio de mangas. E eles estavam com uma manga na mão. Uma manga tão rosadinha, cheirosa, apetitosa. E o Dilo nunca tinha comido uma manga daquelas tão boa. Então, ele foi super rápido e engoliu aquela manga. Com tanta vontade que engoliu junto um outro pedaço que estava segurando a manga e engoliu tudo. E foi engolindo tudo que vinha pela frente. Engoliu velas, engoliu peixes, engoliu objetos, engoliu tudo, engoliu até um despertador. Um despertador que tinha uma corda que durava mais de 100 anos, uma corda toda especial, que foi parar lá na barriga
do crocodilo. É, um relógio desse. Foi com tudo para lá. E então, esse crocodilo ficou com tanta vontade de comer aquela outra parte que estava segurando aquela manga tão boa e ficou obstinado em encontrar o resto daquele pedaço lá que ele comeu. Bom, todos os bichos especiais saíram correndo dali, morrendo de medo desse crocodilo. E esse crocodilo viu também um outro bicho voando com uma roupinha verde, seguido de outros bichos voando também. E se passou muito tempo, o Dilo continuou nadando. Ele engordou muito e se tornou o maior de todos os crocodilos dali de toda a região, de todas as ilhas do mundo. E continuava atrás daquele pedaço que segurava a manga. Certo dia ele acabou encontrando de novo o navio com uma bandeira preta, uma caveira branca e 2 ossos cruzados embaixo. E que trazia um bicho especial que tinha um certo gancho na mão. E ele continuou seguindo. Esse bicho especial conseguiu fugir dele porque ele fazia um barulhinho de tic-tac o tempo inteiro por causa daquele despertador com uma corda especial que durava 100 anos. Bom, no final da história, a gente sabe que o Dilo conseguiu devorar aquele resto da mão que ele tinha comido antes e continua por aí crocodilando. E então, você descobriu que história é essa? Acho que você já identificou, né? Mas vamos tirar a sua dúvida. E aí, vamos descobrir qual é a história. Vamos ver. Ai, cadê? Aqui. Bom, vamos lá. Pergunta. Qual era essa história? Você identificou, né? Era a história do Peter Pan. Que legal. Então, continue aí pensando em mais histórias, em algumas charadas, em coisas divertidas, que a gente se encontra numa próxima história. Então, até lá! Então, você conheceu aquela mesma história, só que contada de outro ponto de vista. É bom a gente também ver um outro lado da história, né? Assim como nós vimos nas histórias com lobos há um tempo atrás, tá lembrado? Mas o autor, o Flávio de Souza, fez uma mistura ali para o título. Lembra que eu te apresentei um título totalmente diferente? A história era Papi Rente. É isso. Então, foi uma mistura do título, que você já sabe qual é. E olha como é que ele misturou tudo ali e você pode identificar as letras. Vamos conferir se está tudo certinho, se não está faltando nada? Olha lá. Então, a história é Peter Pan. Como você já sabia, todas as letras estavam ali, organizadas de uma maneira diferente. Ok, então vamos para a história de hoje, certo? A gente vai continuar falando de meninos, mas de meninos diferentes agora. Então vamos ver quem que a gente vai conhecer na aula de hoje. A história, afinal de contas, quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 salabim. E vamos para a nossa história de hoje, que é Marcelo, Marmelo, Martelo, da Ruth Rocha. É uma história que você vai conhecer agora. Nessa versão aqui da história, do livro que eu tenho aqui, tem outras histórias junto, não só a do Marcelo. Nós temos outras também, como eu posso te mostrar ali no título, veja, no sumário. Aqui no sumário tem as outras histórias. Hoje nós vamos conhecer somente a história do Marcelo, um menino bem diferente, porque ele gostava de inventar umas coisas, ele não aceitava muito a situação do jeito que ela estava. Vamos conhecer esse garotinho especial, ele e a família dele. Então, vamos lá. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder.
Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu me chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que a mesa se chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede, e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou nome errado nas coisas. Por exemplo, por que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra, sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ai, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deveriam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia se chamar sentador. Não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá um suco de vaca. Que é isso, menino? Suco de vaca, ora. Que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que eu não posso inventar o nome das coisas? Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como é que você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vai brincar, filho. Tenho muito que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes das coisas e resolveu continuar falando à sua moda. Chegava em casa e dizia, bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois, o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupada com o Marcelo, com essa mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa, é coisa de criança. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo, bom solário, bom lunário, que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo. A moradeira, papai, embrasou.
Eu não sei o que é isso, Marcelo, fala direito. Embrasou tudo, pai, está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo ganhia baixinho e Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai: gente grande não entende nada de nada mesmo. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo e o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou: não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe do Marcelo disse: é sim, toda marronzinha com entradeira na frente e um cobridor bem azulzinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. O tempo passou, Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já estava com 7 anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que estava lendo o jornal, e perguntou: papai, por que que mesa se chama mesa? Então, isso ficou no sangue da família, né? Olha que bacana. A filha do Marcelo também perguntando, questionando o nome das coisas. Mas você viu que confusão que dá se a gente não chamar pelas coisas, pelos nomes convencionais? Ninguém se entende. Já pensou se cada pessoa inventasse um nome diferente para cada coisa? Ninguém ia conseguir se entender mais, né? Mas a gente não pode tirar aqui a criatividade do Marcelo. Realmente é um menino muito criativo. Bacana. Esse livro é um livro já antigo, ele já tem várias publicações. Então, vamos dar só mais uma olhadinha em todo o processo, porque ele já passou de criação. Então, a gente tem ali algumas ilustrações que foram feitas há um tempo, como é que foram em outras edições, só para você conhecer um pouquinho mais. Também a gente pode dar uma olhadinha aqui na primeira edição, olha só, de 1976, ó, como faz tempo. Depois já tem a terceira edição, mudou um pouquinho só a capa e nós vamos vendo as outras edições que foram tendo na sequência. Diferentes todas, né? Um pouquinho, sempre modificava da ilustração. E também já foi traduzido para o espanhol. Legal, né? Essa que a gente tem aqui agora, que foi a que você conheceu hoje, tem ilustrações da Mariana Massarani, que a gente já viu em outros livros também que a gente já conheceu aqui na nossa aula. Interessante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente ver um pouquinho mais sobre a autora e a ilustradora. Então, a autora é a Ruth Rocha. Olha o que ela diz. Quero dedicar essa coleção à turma da minha rua, a todos os amigos que brincaram comigo de amarelinha, de pegador e de roda. A todas as meninas com quem eu brinquei de bonecas, de comidinhas, de dona de casa. A toda a turma que sentava na calçada nas noites de verão e com quem eu conversava conversas sem fim sobre São Jorge na Lua, para que fim estamos todos sobre a terra, sobre os mistérios da vida e o milagre do parto. A esta mesma turma com quem eu brincava de mocinho e bandido, de subir nas árvores da casa do meu tio Aurélio para chupar limas e comer araçás. Com quem eu passeava de bicicleta no Ibirapuera deserto, lia gibis e comentava o último filme da matinê no Fênix. Quero dedicar não só esta coleção, como todas as minhas histórias às crianças com quem eu fui durante anos e anos a pé para o Colégio Bandeirantes, cruzando as chácaras perfumadas de flores da Vila Mariana. Viu que interessante também a autora comentar que ela trouxe um pouquinho da infância dela mesma, né? De lembranças ali de como é que ela agia quando tinha a idade do Marcelo, provavelmente. Quero te convidar a pensar um pouquinho mais sobre essa história que a gente conheceu hoje. Então, o título já é um título que chama atenção, né? Marcelo, Marmelo,
martelo? E é tudo muito parecido. O Marcelo até faz esse questionamento, né? Por que ele não se chama martelo? Por que ele não se chama marmelo? Porque realmente é muito, muito próximo. Tem uma letrinha diferente. Vamos conferir como é que é? Olha lá, acompanha aqui comigo. Marcelo. Certo, para fazer esse som, Marcelo, tem um C. Mas a gente pode trocar essa letra. E se a gente colocar um M? Só trocou uma letra. E agora a gente tem a palavra marmelo. Se a gente trocar essa letra M também agora pela letra T. Única letra trocada e temos uma palavra completamente nova. Olha lá, martelo. Interessante. A gente pode até perceber por que o Marcelo tinha toda essa dúvida aqui, né? É muito próximo, é muito parecido, mas tem sentidos muito diferentes. A gente precisa estar sempre atento. É gostoso brincar com as palavras. Aqui a gente brincou um pouquinho com a palavra Marcelo, mas não do jeito do Marcelo aqui, né? Dando um novo nome. A gente viu que só ao trocar uma letra, nesse caso, 2 vezes, a gente mudou completamente o sentido dessa palavra. Bom, martelo, você sabe muito bem o que é. Aquela ferramenta que a gente usa assim para bater nos pregos. Todo mundo conhece, né? Marcelo, a gente sabe que é um nome próprio, é um nome de pessoa. No caso, o nosso protagonista, o personagem principal dessa história aqui também. Um garoto bem importante também para a nossa história da literatura. Agora, você sabe o que é marmelo? A mãe do Marcelo já tinha dito para ele que marmelo é uma fruta. Mas você já viu essa fruta? Você sabe como é que ela é? Pode ser que você até conheça de alguma música ou então da expressão ali de marmelada. Marmelada é um doce feito de marmelo. Mas o que é esse marmelo? Vamos lá dar uma olhadinha. É essa fruta aqui. Ela parece até uma pera, não parece? E ela normalmente não é consumida dessa forma, assim, colhida do pé. É principalmente feita doce dela, que é a marmelada, geleias e coisas assim. Bom, agora você sabe o que é marmelo, já entendeu também. Então, mais uma palavra aí para o seu vocabulário que você compreendeu. E mais um garoto super interessante que você conheceu por meio da literatura. Agora, na nossa próxima aula, o assunto já será outro. O que será que a gente vai ver na próxima aula? Tá curioso? Então tá, a gente vai receber uma visita muito especial. Quem será que virá na nossa próxima aula fazer uma participação mega especial, conversar com a gente sobre literatura, é claro. Não perca a nossa próxima aula, porque você vai conhecer, tenho certeza de que você vai gostar muito dessa conversa que a gente vai ter. Então, até lá! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão.